Hoje o cinema inunda o nosso universo com super-heróis, com superpoderes e habilidades incríveis. Pena que heróis só existam nesse universo de ficção, certo? Errado. Senna não tinha superpoderes, mas tinha habilidades incríveis que o colocava acima de outros seres humanos comuns. Senna foi um exemplo real de um super-herói. Ao ver Ronaldo e Pelé nos dias de hoje, é inevitável pensar que a morte tenha salvado Ayrton Senna e tenha o tornado imortal. Mas isso não importa. Ele foi o verdadeiro ídolo de minha geração e nada jamais apagará isso. Imagine uma criança no 1º de maio de 1994. Um garoto de 7 anos que não tinha exata noção do que estava acontecendo. Vendo seus irmãos chorar, seus pais muito tristes. As imagens da televisão que ele assistia mostravam um carro que passava reto por uma curva e se chocava contra um muro. Para essa criança, até então, era uma tradição acordar cedo aos domingos e assistir às corridas de Fórmula 1. Ele e os irmãos acordavam cedo, iam para o quarto dos seus pais, onde deitavam todos na cama e assistiam a corrida naquela sempre Toshiba de 14 polegadas com bombril na ponta. Naquele tempo, o esporte dessa criança ainda não era um trabalho, era um prazer. Mas naquele dia ela não entendia nada, mas sabia que não sentia prazer no que acontecia. Pelo contrário, mesmo perdida, ela chorava. O motivo que unia aquela família e tantas outras pelo país era que o Brasil tinha Ayrton Senna, e ele era o grande nome da Fórmula 1. Mas o fim de semana daquela corrida em Imola tinha sido tenso. Na sexta-feira, Rubens Barrichello, também do Brasil, havia se acidentado gravemente. E no sábado, o austríaco Roland Ratzenberger havia morrido também num acidente grave. Você olhando a imagem de Ayrton Senna pela TV, ele sentado no carro, mostrava uma preocupação desde o início. Os olhos perdidos, como de quem já sabia o que iria acontecer. Todo mundo assistiu aquela corrida e viu Senna tentar agredir o Schumacher, mas em determinado momento algo deu errado. As imagens que se seguiram eram desesperadoras. Médicos correndo, fiscais preocupados. O Alain Prost, seu eterno rival, com uma cara de quem já previu o pior. O Brasil, a partir daquele momento, se uniram em uma única prece pedindo que aquele ídolo sobrevivesse e continuasse seu caminho. Todos torciam e acreditavam que tudo ficaria bem. Todos precisavam acreditar. Horas depois, em uma era que as notícias só chegavam pelo rádio ou pela TV, durante um jogo de São Paulo e Palmeiras, o temido plantão interrompeu a transmissão para anunciar oficialmente aquilo que já dizia como certo há horas. Ayrton Senna do Brasil morreu em decorrência do seu acidente. No estádio, as torcidas, esquecendo qualquer rivalidade, cantaram juntas um ódio em homenagem àquele ilustre corintiano. No Brasil inteiro ecoava o som que dizia: olê, 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 Senna, Senna. Afinal, ele era maior que São Paulo, Corinthians, Palmeiras. Ele era um símbolo de um país inteiro, de um país vitorioso. Tudo isso aquela criança ainda via sem noção clara do que aquela morte poderia representar. Desde então, 20 anos se passaram. E hoje vemos a dor do Brasil chegar a uma maioridade, sem que finalmente ela amadureça. Ainda vejo aquela criança chorando, lembrando de tudo o que aconteceu. Vendo vídeos como a épica vitória do GP do Brasil de 91, a primeira vitória de Senna em Interlagos, onde ele apenas com a sexta marcha venceu de ponta a ponta e com certa dificuldade teve levantar o troféu. E assim como eu, tantos brasileiros se lembram com carinho e alegria deste que foi o maior de todos na Fórmula 1. Bruno Senna pode se tornar um dos melhores um dia. Rubinho foi fantástico, Piquet e Fittipaldi foram gênios, mas nunca o mito de Ayrton Senna vai ser superado. E enquanto isso acontecer, Ayrton Senna não irá morrer jamais. Hoje eu só queria voltar para aquele 1º de maio de 94 e abraçar aquele menino de 7 anos que não entendia nada do que acontecia. Queria tentar fazer com que ele parasse de chorar e que ele pudesse acreditar que tudo ficaria bem. Que novamente ouviríamos o tema da vitória, dessa que era a vitória de Senna contra a morte. Até hoje, para aquele garoto, para mim, a Fórmula 1 nunca mais foi a mesma. Obrigado, Senna. Pra você, eu nunca fecho a lojinha.